nós vamos estar falando sobre o princípio de autoridade e honra. Amém? Princípio de autoridade e honra, tratando a alma do cristão. Amém? Tá certo? Então eu vou pedir que você abra a sua Bíblia. As ofertas eu farei no final. Abra a sua Bíblia, eu vou ler um texto somente, mas nós vamos passear por toda a Bíblia. No Salmo de número 24, Salmos 24, versículo 1 e 2. Os irmãos acharam? Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Salmo 24, versículo 1 e 2, diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Deus abençoe a leitura dessa palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nesse momento que vamos estudar a Tua Palavra, peço que o Senhor nos dê a orientação do Teu Espírito para entendermos aquilo que o Senhor quer tratar conosco nesse estudo, Pai. Que possamos ser edificados, Pai, nesse princípio da Tua Palavra, o princípio de autoridade e honra, o princípio da autoridade e submissão. Pai, e que nesse estudo, Senhor, nós possamos entender, ó Deus, o valor da autoridade e da submissão. E que possamos praticar isso, Pai, para que sejamos bem-aventurados e bem-sucedidos na nossa vida cristã. Oramos em nome de Jesus, quem crê diga amém. Diga graças a Deus. Podeis assentar, irmãos. Amém? Irmãos, princípio de autoridade e submissão. Os irmãos podem sentar. Irmã, se quiser sentar, pode sentar. Princípio de autoridade e submissão. Algumas coisas nós precisamos entender para entendendo o que vai ser dito aqui, possamos ser bem-sucedidos na nossa vida. Amém? A nossa igreja, graças a Deus, está crescendo. E como toda igreja que cresce, porque a igreja não é uma organização, a igreja é um organismo vivo. Amém? A igreja não é uma organização, a igreja é um organismo vivo. E tudo que é vivo cresce e multiplica. E o que injeta vida nesse organismo é a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é a autoridade sobre as nossas vidas. Amém? Você entende que a palavra de Deus é a autoridade sobre a sua vida? Se você entende assim, então nós temos que nos submeter à palavra de Deus. Amém? Então, vamos começar a entender um pouco mais como igreja, e aqueles que fazem parte da liderança dessa igreja, aqueles que estão sendo formados para atuarem na igreja de alguma forma como ministro em alguma área. É importante, irmãos, para a nossa vida entendermos sobre autoridade e submissão. Amém? Primeira coisa que eu quero dizer a vocês: não existe autoridade se não houver submissão. Amém? Fala assim: não existe autoridade se não houver submissão. O valor, irmãos, da autoridade está na submissão. Amém? E precisamos compreender o que é autoridade e o que é submissão. Eu costumo dizer de uma forma muito simples, que aprendi também com alguém, não sei com quem, porque a gente aprende com muita gente no reino de Deus, né? Mas marcou minha vida. Numa vez no encontro de casais, alguém disse: Deus deu uma missão ao marido, e a mulher Ele deu
uma submissão da missão. Então, se nós entendermos que Deus deu uma missão para a igreja, né, o corpo de Cristo, Ele deu uma missão. E para nós que fazemos parte do corpo de Cristo, nós temos uma submissão. Dentro dessa missão, nós vamos entender que ser submisso a alguém, ou ser submisso a alguma autoridade, não tem nada a ver com ser capacho de alguém. Amém? Significa que eu tenho a mesma missão sob um comando. Amém? Aí, tudo bem? Vocês estão entendendo? E para nós entendermos esse princípio, irmãos, de autoridade e submissão, nós precisamos entender que nosso Deus, o nome de Deus não é Deus. Amém? O nome de Deus é Jeová. Amém, gente? Na realidade, a pronúncia Jeová nem tem pronúncia. No original é escrito pelo tetragrama, que é a letra Y, H, W, H. Isso não tem pronúncia, isso é um som de um sopro. Entendeu? Não tem pronúncia. Isso no hebraico é um sopro. Então, esse Y, H, W, H, transliterado, significa o nome de Deus. O nome de Deus é Jeová. Amém? E o nosso Deus, ou seja, Jeová, Ele é o Deus todo-poderoso. Fala, Ele é todo-poderoso. Amém? Ele é o Criador. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele está assentado, a Bíblia diz isso, num alto e sublime trono. Ok, gente? De onde sustenta e governa e dirige todas as coisas. Fala assim comigo: Jeová, Ele é a autoridade máxima no universo. Amém, gente? A compreensão, irmãos, dessa realidade é fundamental para as nossas vidas como cristão. Amém, gente? Por quê? Pois a nossa espiritualidade está na relação direta da nossa obediência, fala obediência, e submissão ao onipotente Deus. Amém, gente? Por quê? Porque Ele controla todas as coisas. Fala assim para o seu irmão assim: não, nada fugiu do controle de Deus. Interessante, irmãos, que até as catástrofes não fugiram do controle de Deus. Irmãos, ontem nós estivemos visitando um casal de Deus, homem de Deus, que sofreu uma catástrofe na realidade em família. Eu, como presbítero Edmilson, achava que estávamos indo lá para consolá-los, e quem saiu consolado fomos nós. Ele falou assim para nós assim: pastor, eu estou fazendo festa no deserto, o que eu estou passando é muito doloroso, mas o nosso Deus não perdeu o controle da situação. Eu não tenho autorização para falar o que aconteceu, mas pensa numa coisa grave. Alguns, por muito menos, falei para o presbítero vindo para casa, eu fiquei envergonhado do cristianismo que às vezes eu levo. Alguns, por muito menos do que esse homem passou, deixam de vir na casa de Deus. E ficam às vezes bravos com Deus, ficam até inimigos de Deus. E esse homem glorificando a Deus e exaltando a Deus junto com a esposa. Tá dolorido, pastor, tá doendo.
mas nós amamos o nosso Senhor e sabemos que Ele está no controle das coisas. E ele falou assim: e estou fazendo festa no deserto. Porque fazer festa no momento em que tudo há alegria é fácil, não é, irmãos? Sim ou não? Fazer festa no momento em que tudo é alegria é muito fácil. Mas e viver aquilo que a Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria? Isso não é fácil, isso é para crente. Crente que sofrendo catástrofes, sabe que as catástrofes estão no controle de Deus, e olhando as catástrofes que às vezes assolam ele mesmo, ele glorifica a Deus, porque sabe que Deus está no controle. Eu confesso que eu fiquei envergonhado do meu cristianismo. Eu falei assim, até falei para ele, falei assim: amado, eu não tenho esse coração que você tem, não. Não tem que ser sincero, não tem, fiquei envergonhado, não tem esse coração que você tem, não. Mas, irmãos, se Deus ele está como autoridade máxima do universo, a compreensão dessa realidade ela vai ser fundamental para as nossas vidas como cristãos. Por quê? Pois a nossa espiritualidade ela está na relação direta, ok? Da nossa obediência e submissão a Ele, que está no controle de todas as coisas. Presta atenção. Desta forma, entendendo isso, louvar, orar, jejuar ou praticar qualquer outra disciplina espiritual sem obediência a Ele não tem valor nenhum para Jeová. Se você não obedece, não é submisso a essa palavra, você pode orar, jejuar, prantear, fazer campanha de oração, ir para a libertação lá na Neuza Etioca, você pode fazer o que você quiser, é obra morta. O que Deus quer de nós é obediência e submissão à sua palavra. Irmãos, fujam de ensinamentos que vão contrário a essa realidade. Pessoas estão enriquecendo, preste bem atenção. Estou falando porque é vocês são a igreja que Deus me colocou como anjo. Talvez em outra igreja eu não falaria isso, porque lá a autoridade de lá é o pastor de lá. E eu não sei, talvez o que o pastor de lá pense, mas o que eu penso eu posso falar para a minha igreja aqui. Tem gente enriquecendo, contrariando a autoridade estabelecida por Deus, contrariando o princípio da autoridade e honra, pegando filosofia budista, maquiando ela com teologia cristã e ensinando para a igreja se liberta. E esses seminários lotam assim, ó, enche assim. Só que você vai ver, a base filosófica do que está sendo ensinada não é o cristianismo, é o budismo. E aí as pessoas acabam contrariando o princípio de Deus. Presta atenção comigo. No reino de Deus existem 3 tipos de autoridade. Fala, 3 tipos de autoridade. Isso é importante vocês saberem. Amém? Eu creio que muitos aqui já ouviram esses ensinamentos de outros lugares e vai só reforçar para você. Mas saber e não fazer ainda não é o saber. Amém? Fala assim, no reino de Deus há 3 tipos de autoridade. Fala assim, Jeová, a autoridade suprema, a autoridade máxima. Fala assim, o homem,
Aí o homem, você entenda aí o homem Adão, que representa uma representação nossa no Velho Testamento, e o homem Jesus, representação nossa no Novo Testamento, tá? Então, fala assim: Jeová, autoridade máxima. O homem, autoridade delegada. E Satanás, pode falar, Satanás. Tem medo de falar o nome dele não? Ele não tem nome, não tem genealogia. A Satanás significa acusador. Amém? Porque ele não tem nome. Nome só pode ter quem tem genealogia. Satanás não tem genealogia, não presta, não serve para nada. Satanás, autoridade assumida. Amém? Satanás é uma autoridade assumida. Presta bem atenção. Que Deus é a autoridade máxima, você não tem dúvida nenhuma, tem? Tem? Alguém tem dúvida disso? Não. Que o homem é uma autoridade delegada. Abra sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis. Vocês estão sendo abençoados? Capítulo 1 do livro de Gênesis. Primeiro capítulo da Bíblia. Acharam? Versículo 28. 27 diz que criou Deus, pois o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Fala assim: não existe o terceiro gênero. Fala, não existe o terceiro gênero. Macho e fêmea os criou. E amanhã os irmãos estejam firmes em oração, que mais de 100 mil pessoas vão estar lá de frente com o Planalto da República. 100 mil evangélicos e autoridades espirituais de Deus fazendo um movimento para que contra a questão da homofobia, do homossexualismo e essa coisa que estão querendo empurrar a goela abaixo para nós. Pastor Silas Malafaia vai estar lá com um grupo de mais de 100 mil pessoas. Inclusive um amigo nosso trabalha com a gente aí, fonoaudiólogo, crente, está viajando amanhã às 6h20 da manhã, porque amanhã às 3h30 da tarde começa o evento lá. Vai ter cantores gospel, vai ser um protesto. Deputados federais, estaduais, cristãos vão estar lá. Porque isso que estão querendo empurrar para nós, goela abaixo, isso é uma afronta à autoridade do Deus vivo. Amém? Então, se você não orar por isso, pelo menos não critique. Eu não sou muito fã não do Silas Malafaia. Eu falo assim, não dele como pessoa. Ele é um homem de Deus. Ele como pessoa, eu oro por ele. Eu não sou muito fã dele com a forma que ele se dirige às pessoas, o jeito que ele fala. Para mim isso aí não importa. Esse é o jeito dele, cada um tem o seu jeito, né? Então, mas é meu irmão em Cristo. Ele está numa causa justa, eu tenho que orar por ele. Tenho que revestir ele de oração. Faça isso, irmãos. Amém? Então Deus criou o homem o quê? Macho e fêmea os criou. Versículo 28 diz: e Deus os abençoou e lhe disse o quê? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E diz o quê? Sujeitai-a, dominai. Qual a Bíblia que tem dominar? A palavra dominar. Está escrito, lê na sua versão. Eu gosto dessa versão que fala dominar. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus, a autoridade máxima, criou o homem e a mulher, e delegou a eles o que? A autoridade para dominar o que? A terra, e sujeitar o que?
a terra. Não deu? Está escrito aí que deu. O que aconteceu com essa autoridade aqui que Deus delegou ao homem? Né? O homem Adão. Satanás roubou, assumiu essa autoridade que não era dele, era do homem Adão. Ele assumiu uma autoridade que não era dele. Vocês estão entendendo? Gênesis, também no capítulo 2, no versículo 15, diz que tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o quê? Cultivar e guardar o jardim, guardar a terra. Mandou dominar, sujeitar e o quê? Guardar, irmãos. Guardar a terra, guardar o jardim. Ele tinha que ser o protetor de tudo aquilo que Deus tinha feito. Há um texto que diz assim: os céus são os céus do Senhor, e a terra deu Ele aos filhos dos homens. Ele estava dizendo para Adão: Adão, olha, os céus, os altos céus são os céus do Senhor, são meus. Mas a terra eu dou a vocês, filhos dos homens, para guardar, para sujeitar, para dominar. Então, em outras palavras, era como se dizer assim para vocês: era Deus nos céus e Adão na terra. Era Deus no céu e o homem na terra. Deus como autoridade nos céus, governando dos céus, do seu trono, e o homem reinando na terra. Aí o que Satanás fez? Ele teve que assumir, roubou uma autoridade que não era dele. Está escrito isso aonde, pastor? Lembra quando Satanás foi tentar Jesus? Lá em Lucas. Vai lá para Lucas. É bom que você acompanhe na palavra para você aprender. Lucas, capítulo 4, não é isso? Lucas 4, versículo 6. Tem pessoas que acham não, é uma verdade. Ele é mentiroso, Satanás. Ele é o pai da mentira, né? Não há verdade nele. Mas nesse texto aqui, na verdade ele não mentiu, não. Quando ele chega para tentar Jesus, vocês sabem o texto, a tentação de Jesus, diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, versículo 1, diz que foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E durante 40 dias ele foi tentado, né? Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais ele teve fome, natural, né? E aí ele começou a fazer a sua tentação ali. E no versículo 6, na sua segunda investida, ele disse o seguinte, versículo 5 diz assim: e elevando-o, mostrou-lhe um momento todos os reinos da onde? Do mundo. Satanás então elevou Jesus um lugar alto e mostrou para ele daquele lugar todos os reinos do mundo. E disse para ele assim, olha só. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta o quê? Autoridade. Qual que é o nosso assunto aqui essa noite? A autoridade. Dar-lhe-ei toda essa autoridade. Ou seja, sobre o quê? Os reinos do
mundo. Sobre os reinos do mundo. E ele fala algo interessante aqui. Ele fala aqui, ó. E a glória destes reinos, toda a autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi o quê? Entregue. Quem entregou para ele essa autoridade? O homem. Deus, como autoridade máxima, não ia entregar para o adversário a autoridade sobre aquilo que ele, Deus, autoridade máxima, tinha criado. O diabo foi roubar isso de quem? Foi assumir isso de quem? Do homem. O homem entregou a Satanás o direito sobre os reinos do mundo. E aí Satanás, o que ele mais quis na vida inteira dele, quando entrou no coração dele, nós vamos estudar isso num outro dia, quando entrou no coração dele o orgulho, o que ele mais quis foi o que? Sempre o que? Adoração, reverência. Ele queria ser adorado como Deus. E ele falou assim: olha, tudo isso me foi entregue e te darei, se prostrado me adorares. O que eu quero que vocês entendam aí é que houve uma entrega da autoridade. A autoridade delegada por Deus entregou essa autoridade a um ladrão, Satanás, que assumiu algo que não era dele. Ele é uma autoridade assumida. Entenderam? Só que aí vem Jesus. Sim ou não? Aí vem Jesus. E o que Jesus faz? Jesus então vai lá para Lucas. Depois que ele faz toda a sua obra, que vocês conhecem bem, vai lá para o Evangelho de Lucas. E o que Jesus faz então, irmãos? Vamos ver o que Jesus faz. Lucas, lá no último capítulo do Evangelho de Lucas. Último capítulo do Evangelho de Lucas, no versículo 49, quando ele dá suas últimas instruções para os discípulos, que ele vai ser assunto aos céus. Ele diz assim no versículo 49: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do quê? Poder. Aí você pega o texto de Marcos. Marcos também, no final do seu evangelho, vai lá para Marcos. No final do seu evangelho, quando ele fala de Jesus dando as suas últimas instruções. Estão achando aí Marcos? Marcos capítulo 16. Que era para a gente saber de cor, né? Sim ou não? Era para a igreja saber isso de cor, né, Toninha? Marcos 16. O que ele está fazendo aqui? Ele está delegando. Jesus, ele recupera da mão de Satanás aquilo que Satanás havia o quê? Assumido, que não era dele. E agora Jesus, então, como autoridade delegada por Deus, amém? Ele começa então a transferir, ou seja, delegar aqueles que seriam os pais da igreja, os apóstolos, a autoridade. E olha o que ele diz. Marcos capítulo 16. Ele começa então a delegar. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será o quê? Salvo.
quem não crer já está o quê? Condenado. Será condenado. E aí ele diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Olha a autoridade aí daqueles que creem. Em meu nome expelirão o quê? Demônios. Falarão em novas línguas. Pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E imporão as mãos sobre os enfermos. E eles ficarão o quê? Curados. Autoridade. Jesus começa a delegar aos seus discípulos o quê? Autoridade para agirem em quê? Em seu nome. Amém? Então, a igreja hoje, ela tem uma autoridade delegada por Jesus, por Deus. E ela é uma autoridade, a igreja na terra é uma autoridade constituída por Deus. Capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Quando Pedro tem a revelação de quem é Cristo. Vocês conhecem o texto, vou só citá-lo. O que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é Jeremias, que voltou. Isso diziam os homens. Jesus estava perguntando: o que dizes os homens ao meu respeito? E eles disseram que o que os homens estavam dizendo a respeito. Aí ele vira para aqueles que seriam os pais da igreja e diz assim: e vós, que dizeis que isso? Aí eles, eu creio que houve um momento de silêncio. E Pedro teve a revelação: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Porque quem te revelou isso não foi a carne, mas foi o próprio Pai é que te revelou essas coisas. Pois eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso significa, irmãos, que a igreja avança e o inferno tem que retroceder. O que está acontecendo hoje? O inferno está entrando dentro da igreja, e a igreja está recuando, e o inferno entrando. A igreja tem que avançar e o inferno retroceder. Foi a autoridade que ele deu. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aí ele fala assim para Pedro. Pedro representava ali a igreja. Ele não deu a chave na mão de Pedro. Ele deu a chave na mão da igreja. Pedro estava representando a igreja constituída, que seria constituída por ele. Ele como a pedra fundamental da igreja, a rocha que foi colocada como rocha de escândalo, na verdade, para aqueles que tropeçam nela. Mas a pedra fundamental, a cabeça de esquina, a pedra que os construtores rejeitaram, está escrito, Deus a colocou como pedra de esquina. Ele é a pedra angular. Essa rocha eleita e preciosa para com Deus é Jesus Cristo. A igreja é edificada sobre esse fundamento, Jesus Cristo. Ninguém coloque outro fundamento. Paulo fala sobre isso. A igreja está constituída sobre essa revelação que Pedro teve, que Cristo é o Filho do Deus vivo. A igreja está fundamentada sobre isso. E ele fala para Pedro: e eu te darei a chave do reino. Ele não estava dando para Pedro a chave do reino, ele estava dando para a igreja. Olha, Pedro, você representa a igreja. Eu te darei, igreja, a chave do reino. Só tem a chave para entrar em algum lugar
quem tem a autoridade. Eu só consigo entrar aqui na igreja porque eu tenho autoridade, ou a autorização para entrar, que é a chave. Amém, gente? Você tem a chave do seu veículo, você é que tem a autorização de entrar lá. Quem entrar sem essa autorização é ladrão, é salteador. Ok? Se eu der essa chave para a Alessandra, significa que eu estou delegando a ela a autoridade de entrar aqui. Jesus estava falando assim para a igreja: eu te darei a chave do reino. Se eu tenho a chave do reino, significa que eu posso entrar e transitar pelo reino de Deus. E ele diz: tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Tudo que concordarem será concordado. É bonito isso, né? Quando a gente entende que a igreja tem autoridade de Deus na terra, para fazer isso mesmo que o Silas vai fazer lá amanhã, a nossa opinião muda. Porque a autoridade para reinar foi dada à igreja por Deus. O inferno está querendo entrar com essas coisas dentro da igreja. O inferno está querendo nos obrigar a fazer casamento de pessoas do mesmo sexo. Querem fazer isso para nos obrigar. Só que nós militamos na fé e no Espírito. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas nós estamos militando para que essas coisas, quer legalizar? Legalize lá fora, meu filho. Faça o que quiser lá fora. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém lá fora. Não é isso? Mas dentro da igreja nós temos uma carta magna. Que fala, Ed, é magna ou magma? Uma carta magna de Deus que diz que Ele abomina aqueles que tais coisas praticam. Então, nós temos a autoridade de Deus para que expulsar o inferno, avançar, e o inferno tem que retroceder, irmão. O inferno tem que retroceder. Ele deu autoridade para nós, Marcelo. O que nós estamos fazendo com a autoridade de Deus? Eu, você, nós recebemos autoridade de Deus para curar enfermos. Nós recebemos autorização de Deus para expulsar demônios. Isso não é para pastor, não. É só pastor que recebeu autoridade para curar enfermo e expulsar demônio. Deu para a igreja. Deu para a igreja, deu para nós. Você faz parte desse negócio de Deus, desse plano maravilhoso. Jesus tomou de Satanás algo que Satanás tinha tomado do homem Adão. Amém? Tanto que quando Paulo escreve suas cartas aos Romanos, ele fala: olha, por um homem entrou o pecado no mundo, sim ou não? Pelo pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos entender a profecia, então. Bem, de uma forma bem simples. Quem que é a semente da mulher? Né? Quem que é a semente da mulher? Jesus. Um dos atributos de Jesus, ele é a semente da mulher. Ok? Deus fala: eu porei inimizade entre ti e a
a mulher. Deus colocou inimizade entre Satanás, a serpente e a mulher. Segue lá. E entre a tua semente e a sua semente. Isso. Esta te ferirá a cabeça. Então essa semente da mulher te ferirá Cabeça. a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. Quem que é a cabeça da igreja? Quem que é o corpo? A igreja. Então é a igreja que pisa na cabeça da serpente. Sim ou não? E a serpente o que faz? Fere o calcanhar. Mas Deus deixou bem claro que Ele está debaixo dos pés do Senhor. Se Deus é o cabeça, ou a cabeça da igreja, Jesus, o corpo somos nós, então o calcanhar faz parte do corpo. A semente da mulher, Jesus Cristo, Ele conquistou isso e delegou isso a nós, a igreja. Como o homem tinha entregue, o homem Adão, o primeiro Adão, através do primeiro Adão veio o pecado, através do segundo Adão, Romanos, citando Romanos, o apóstolo Paulo diz que através de Jesus, o segundo Adão, veio a justiça e a vida eterna, através dele, Jesus Cristo, veio a vida. Presta bem atenção. Então, Jesus Cristo, Ele como a semente da mulher, Ele nasceu de mulher, Ele entrou aqui nessa terra de uma forma legal. Ele não veio como Deus, Ele nasceu do nascimento virginal, irmãos. Ele nasceu da mulher. E Ele fala na sua passagem lá em João 10, quando Ele fala que Ele é o bom pastor, Ele fala assim, que o bom pastor, ou o pastor, as ovelhas o conhece, né? E ele entra pela porta do curral. Ele entra pela porta do curral. Quem não entra pela porta ou sobe por outra banda, falando na minha versão, Ele chamou de ladrão e salteador. Satanás, ele não nasceu para roubar a autoridade do homem, ou assumir uma autoridade que não era dele. Ele incorporou numa serpente, para ter acesso e falar com uma mulher. Agora, como foi a mulher que foi enganada, o que Deus faz? Deus honra a mulher. Foi uma mulher que a mulher foi enganada. O homem não, mas a mulher foi. Deus então vai agora pisar de vez na cabeça da serpente. Uma mulher vai gerar uma semente que vai ferir a tua cabeça, Satanás. Aí Jesus, Ele não incorporou em ninguém. Ele se fez carne. O próprio Deus, o Verbo, se fez carne. E Ele vem da forma legal para esse mundo. Ele entra pela porta das ovelhas. A porta das ovelhas é a porta das ovelhas, que é o curral. Imagine que o curral seja o mundo. Qual a maneira legal de entrar nesse mundo? Através do nascimento. Que quem não nasceu aqui não tem direito de estar aqui, né? Né? Qual a forma legal de se entrar no mundo? Através do nascimento. Então, Jesus nasceu, Ele passou pela porta das ovelhas, Ele teve um nascimento virginal, Ele entrou nesse mundo de uma forma legal.
Satanás veio de outra forma. Então, ele é o bom pastor. Não, Deus está falando para o diabo. É uma profecia. Deus lança toda a maldição que tinha que lançar. Ele lança a maldição sobre o homem, né? Por causa do pecado. Ele lança a maldição sobre a terra. E ele lança a maldição sobre a mulher e sobre a serpente. Da mulher ele fala: em conceição, em dores dará a luz. Por causa desse pecado. E aí quando ele se dirige à serpente, aí ele fala, Deus já libera o que iria acontecer com Satanás. Lá no começo ele já anuncia o fim dele. Da semente da mulher nascerá um que ferirá a tua cabeça. Aí acontece, Jesus nasce da então Virgem Maria, até então virgem. Depois ela não foi mais, porque ele nasceu, ela teve uma vida normal com José, mas ele nasceu, entrou de uma forma legal. Então, todo aquele que entra pela porta das ovelhas, esse tem autoridade. Agora, aquele que sobe por outra banda é ladrão e salteador. Satanás era esse. Entendeu? Então Jesus, através de uma forma legal, nascido de mulher, como homem, ele é que vai tirar, como homem, da mão de Satanás, aquilo que era o império de Satanás na terra. Porque o Satanás não é rei, viu, irmãos? Satanás não é rei, ele queria ser rei. Ele é um imperador maligno. Então, o que ele fez? Quando ele introduziu o pecado no mundo, através de Adão, ele introduziu o império da morte. E ele impera na terra através do império da morte. Qual que era a proposta de Deus lá no Éden? Vida eterna. Agora então Jesus vem para resgatar da mão do diabo que introduziu a morte, resgatar a vida eterna. Então ele vem e introduz a vida eterna. De que forma? Nós não estamos vivendo ainda aquela vida eterna, mas nós começamos em vida a já viver essa vida eterna. Você decide pela vida eterna em vida. Depois que morreu não adianta mais. Então, o que Jesus fez? Ele recuperou aquilo que Satanás introjetou através da morte. Jesus recupera através de trazer, Deus recupera através de Jesus a vida eterna. Ok? E ele oferece então a nós a vida eterna. Nós começamos a desenvolver a vida eterna, é agora, irmãos. Amém? É hoje que a gente começa a se preparar e começar a reinar, como eu disse uns dias atrás aqui, reinar em vida, como diz lá em Romanos capítulo 5. Quem recebe o dom da justiça reinarão em vida. Então não vou precisar morrer para reinar, já começo a reinar agora. Vocês estão entendendo? Está ficando claro? Agora apaguem da mente de vocês uma heresia que há alguns anos entrou na igreja, irmãos, que para consertar depois foi um caso sério. Até hoje algumas mentes você não consegue consertar mais. Fizeram até música disso, né? Desse daí que eu vou falar para vocês. Deixa eu falar para vocês para não perder o fio da meada. O que introjetaram na igreja? Que Jesus foi ao inferno, tirou a chave das mãos do diabo. Não falam isso? Tinha até uma música, né? E o diabo tremeu, Satanás tu tremeste, né? Jesus morreu, ressuscitou, né? Morreu, desceu ao inferno. E aí falava assim: e tomou a chave
da mão do diabo, e o diabo tremeu. Aonde está escrito na Bíblia que Jesus foi no inferno e tirou a chave da mão do diabo de alguma coisa? O diabo não tem chave de nada, irmãos. A casa dele não tem nem porta. Ele não tem chave de nada. Vocês entendem o que eu estou falando aqui para vocês? Essa heresia entrou e todo mundo fala, não, Jesus tomou a chave da mão do diabo. Onde está escrito? O que Apocalipse fala? Que Jesus, lá em Apocalipse fala, eu fui aquele que estive morto e estou vivo, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e da vida. Não significa que a chave estava na mão do diabo. O diabo introduziu o império da morte através do pecado, mas o controle nunca saiu da mão do nosso Deus, irmãos. Nunca saiu da mão do nosso Deus. A casa do Satanás não tem nem chave. Eu vou falar uma coisa para você, e nem no inferno ele não está ainda, sabia? O inferno não foi nem inaugurado. Estou mexendo com a religiosidade de vocês, né? Pois é. Disseram que colocaram uma sonda uns anos atrás, né, pastor Zé? Esse assunto vai longe, eu preciso encerrar, irmão. Está tão gostoso, eu preciso encerrar. Colocaram uma sonda, desceu lá na parte mais remota lá. Aí, minha esposa, quem foi que desmentiu isso, Débora? Teve um pastor que... Hã? Ah, não, o irmão Luciano Ponce. Depois trouxe bases para falar para nós que isso era uma grande palhaçada de uma mentira, né? Porque diz que os cientistas geólogos entraram num lugar, num vulcão, e colocaram uma sonda. Que sonda que aguenta o calor do vulcão, Alessandro? E alguns crentes acreditaram nisso, né? E desceu lá e gravou vozes de gente berrando, né? E que lá era então o inferno que a Bíblia dizia. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Que a gente entra para uma área aí, mas vocês guardam as dúvidas para outro dia. Mas vou dizer uma coisa para vocês. O inferno, do jeito que a Bíblia e Jesus se reportou mais a respeito do inferno do que do céu, nos seus evangelhos, ele existe e é real. Só que é o seguinte, o inferno com Satanás lá dentro ainda não foi inaugurado. Vai ser lançado. Ele não foi lançado ainda. Você entendeu? Satanás, na realidade, ele não está preso. Ele está na região celeste com os principados e potestades. Alguns espíritos malignos que não guardaram o seu principado, Pedro fala, esses Deus os colocou em prisões eternas. Esses só vão ser liberados para ser julgados e ser lançados no lago. Porque a maldição deles foram tantas desses anjos, mas o cabeça deles todos, ele está pintando e bordando. Vocês estão entendendo? Presta bem atenção, irmãos, isso é sério, que a gente ouve cada barbaridade e a gente tem que engolir isso como evangelho às vezes. Eu estou ensinando para vocês aquilo que eu creio. Aquilo que eu creio na Bíblia. Jesus, a chave nunca saiu da mão dele. Ele falou, eis que estou morto, eis que estive morto e estou vivo. E tenho a chave da morte e da vida. É dele. Nenhum instante na Bíblia você acha desse jeito, que ele foi lá, ô Satanás, dá a chave aqui que é minha, viu? Nenhum instante. Só que algumas filosofias, como eu falei para vocês, que entraram misturado com o budismo dentro da igreja, os caras ensinam isso veementemente, que o homem entregou a chave para Satanás, né? E essa chave Jesus teve que buscar lá no inferno. Não. O homem entregou a autoridade para Satanás imperar nessa terra pelo império da morte, escravizar as pessoas no pecado e na morte. Jesus veio com a proposta de libertação do pecado e de vida eterna. Amém, gente? Vocês recebem essa palavra no coração de vocês? Olha, eu fiquei só na primeira parte, mas eu preciso encerrar.
nós vamos falar sobre, não na próxima semana, porque na próxima é o pastor Lorival, mas daqui a 15 dias, quando retornarmos para esse estudo, nós vamos falar sobre o trono de Deus. Deus como autoridade máxima. Depois nós vamos entrar na questão mais detalhada do que é, de quais são as autoridades delegadas por Deus. Amém? Traz para vocês ir marcando, escrevendo. Amém. Vocês foram abençoados com isso, irmãos? Vocês foram mesmo?